Vamos dar continuidade ao estudo da iniciação espírita. Nós estamos do Departamento de Ensinamentos dos Espíritos. A quarta aula de hoje está aqui na pergunta sobre o Espiritismo em sua mais simples expressão. É a quarta aula, é o item número 23. Se a alma já não tivesse vivido, é que teria sido criada ao mesmo tempo que o corpo. Quer dizer, se a alma já não tivesse vivido, é que teria sido criada ao mesmo tempo que o corpo. Supondo-se isso, não pode ela ter nenhuma relação com as almas que a precederam. Então pergunta-se, como é que Deus, sendo soberanamente justo e bom, pode tê-la feito responsável pelo pecado cometido pelo pai do gênero humano, incriminando-a do pecado original que ela não cometeu? Então se pergunta, e dizendo-se ao contrário, que ela traz ao renascer o germe das imperfeições de suas existências anteriores, que ela sofre na existência atual as consequências de fatos passados. Dá-se uma explicação lógica ao pecado original. Explicação que qualquer um pode compreender e admitir, porque a alma só se torna responsável pelos seus próprios atos e não o corpo. Item 24. A diversidade das aptidões inatas, morais e intelectuais, é prova de que a alma já viveu outras vidas. Se ela tivesse sido criada ao mesmo tempo que o seu corpo atual, isso não estaria de acordo com a bondade de Deus, que teria feito umas mais adiantadas do que as outras. Por que existem selvagens? E por que existem civilizados? Por que existem bons e maus, tolos e inteligentes? Tudo se explica dizendo que uns viveram mais do que os outros e fizeram mais aquisições. Item 25. Se a existência fosse a única e só ela decidisse o futuro da alma na eternidade, qual seria a sorte das crianças que morrem em tenra idade? Quer dizer, não havendo praticado nem o bem, nem o mal, não merecem nem recompensa e nem punições. Segundo as palavras do Cristo, sendo cada um recompensado conforme suas obras, não tem o direito à felicidade perfeita dos anjos e nem merecem ser afastadas dela. Basta dizer que poderão, em uma outra encarnação, realizar o que não puderam realizar, não puderam fazer, que já foi abreviada.
no caso da criança falecer uma morte prematura, já não haverá mais exceções. E no item 26 diz o seguinte: pelo mesmo motivo, qual seria a sorte dos cretinos e idiotas? Não tendo consciência do bem nem do mal, eles não têm nenhuma responsabilidade pelos seus atos. Seria Deus justo e bom, criando almas estúpidas para votá-las à sua existência miserável e sem compensação? Seria? Então, admitindo, porém, que a alma do cretino e do idiota é um espírito em punição num corpo sem capacidade para transmitir-lhe o pensamento, no qual se encontra como um homem forte amarrado. Não haverá mais nada que não esteja conforme com a justiça de Deus. Item 27. O espírito, em suas encarnações sucessivas, tendo se despojado pouco a pouco das suas imperfeições e tendo se aperfeiçoado pelo trabalho, chega ao termo de suas existências corpóreas. Pertence então à ordem dos espíritos puros ou anjos, e goza ao mesmo tempo da vida puramente espiritual e de uma felicidade sem mácula por toda a eternidade. Item 28. Estando os homens na terra em expiação, Deus, como um bom pai, não os entregou a si mesmo, sem guias. Tem, em primeiro lugar, seus espíritos protetores ou anjos da guarda, que velam por eles e esforçam-se por conduzi-los pelo bom caminho. Tem ainda os espíritos em missão na terra, espíritos superiores que se encarnam de quando em quando para esclarecê-los por meio de suas realizações e para fazer avançar a humanidade. Apesar de Deus haver gravado sua lei na consciência de cada um, achou conveniente formulá-la de maneira explícita. Primeiramente enviou Moisés, mas as leis de Moisés eram apropriadas aos homens do seu tempo. Só lhes falou da vida terrena, das penas e recompensas temporais. Veio a seguir o Cristo, Jesus, para completar a lei de Moisés com um ensinamento mais elevado, a pluralidade das existências, a vida espiritual, as penas e recompensas morais. Moisés os conduziu pelo temor e Cristo pelo amor e pela caridade. Item 29. O Espiritismo, hoje mais bem compreendido, junta para os incrédulos a evidência à teoria. Prova o futuro por fatos patentes. Diz, em termos claros e sem equívocos, o que o Cristo disse por meio de parábolas.
explica as verdades desconhecidas ou falsamente interpretadas, revela a existência do mundo invisível ou dos espíritos e inicia o homem nos mistérios da vida futura. Vem combater o materialismo, que é uma revolta contra o poder de Deus. Vem, enfim, estabelecer entre os homens o reino da caridade e da solidariedade anunciado pelo Cristo. Moisés preparou a terra, Cristo semeou, e o Espiritismo vem para a colheita. Item 30. O Espiritismo não é uma nova luz, mas uma luz mais ampla, porque surgiu de todos os pontos do globo, graças àqueles que já viveram, tornando evidente, aliás, o que fora até então obscuro, põe fim às interpretações errôneas e deverá reunir todos os homens em uma só crença, porque há somente um Deus e suas leis são as mesmas para todos. Marca, afinal, a fase dos tempos preditos pelo Cristo e pelos profetas. Item 31. Os males que afligem os homens da terra têm por causa o orgulho, o egoísmo e todas as más paixões. Pelo contato de seus vícios, os homens se tornam reciprocamente infelizes e castigam-se uns aos outros. Que a caridade e a humildade substituam o egoísmo e o orgulho e cessarão de prejudicar-se mutuamente. Cada qual respeitará o direito alheio, fazendo reinar entre todos a concórdia e a justiça. Item 32. Mas de que modo destruir o egoísmo e o orgulho, que parecem inatos no coração dos homens? O egoísmo e o orgulho estão no coração dos homens porque os homens são espíritos que desde o princípio trilharam a senda do mal e, tendo sido exilados na terra por força de seus próprios vícios, são estes ainda o seu pecado. Uma observação no rodapé do livro diz o seguinte: que as diversas crenças ou religiões correspondem a diferentes condições evolutivas da população. No mundo melhor, a humanidade é mais homogênea e a diversidade de religiões desaparece. Não se trata de pretensão sectária do espiritismo, mas de uma condição natural dos mundos evoluídos. O pressentimento dessa realidade futura é uma das determinantes da pretensão à universalidade alimentada pelas religiões terrenas. Isso é uma observação de José Herculano Pires.
E vamos finalizar esse preâmbulo aqui sobre ensinamento dos espíritos, né? É o item 33. O item 33 diz o seguinte: como a Terra chegou ao tempo marcado para tornar-se a morada da felicidade e da paz, Deus não quer que os maus espíritos encarnados continuem a perturbá-la em prejuízo dos bons. Por isso eles deverão desaparecer. Irão espiar o seu endurecimento em mundos menos avançados, onde trabalharão novamente para o seu adiantamento, mediante uma série de existências ainda mais infelizes e penosas do que na Terra. Formarão nesses mundos uma nova raça mais esclarecida, cuja missão será a de ajudar o progresso dos seres atrasados que os habitam, com o auxílio dos conhecimentos já adquiridos. De lá, só sairão para o mundo melhor quando o tiverem merecido, e assim por diante, até que tenham atingido a purificação completa. Se a Terra foi para eles um purgatório, esses mundos serão um inferno. Mas um inferno do qual jamais será banida a esperança. E o item 34 diz o seguinte, que ao mesmo tempo que a geração proscrita vai desaparecendo rapidamente, vai surgindo uma nova geração, cujas crenças serão baseadas no espiritismo cristão. Já assistimos à transição que se opera, prelúdio da renovação moral, da qual o espiritismo assinalou o advento. E José Herculano Pires fala o seguinte, que o pecado original dos teólogos é uma figura de verdadeiro egoísmo, porque a prática da caridade é a única maneira de extingui-lo, porque a caridade é o amor em ação, vencendo o egoísmo. Por isso o Espiritismo insiste em difundi-la. A expressão cujas crenças serão baseadas no Espiritismo cristão deixa claro que os princípios espíritas, com o desenvolvimento dos princípios cristãos, serão a base de uma consciência terrena. O Espiritismo não pretende ser uma religião dominante, mas apenas oferecer à Terra transformada os princípios necessários à sua orientação. Trata-se de um processo histórico bem exposto na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo e no primeiro capítulo de A Gênese, palavras de José Herculano Pires. Vamos agora começar um outro tema, mas dando continuidade às informações dos espíritos. São as máximas extraídas dos ensinamentos dos espíritos. Ele diz que o objetivo essencial do espiritismo é melhorar os homens no que concerne ao seu progresso moral e intelectual.
O verdadeiro espírita não é o que nas comunicações, mas, repetindo, que o verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. Porque não adianta, nada adianta crer se sua crença não o faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cobiça, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência, são para a alma ervas daninhas, das quais devemos cada dia arrancar os brotos. Seu antídoto é a caridade e a humildade. A crença no Espiritismo só é proveitosa para aquele de quem se pode dizer: hoje ele é melhor do que ontem. A importância que o homem dá aos bens temporais está na razão inversa de sua fé na vida espiritual. É a dúvida quanto ao futuro que leva a procurar os prazeres neste mundo, a satisfação de suas paixões, mesmo às expensas do próximo. As aflições na terra são remédios para a alma, salvam-na, garantindo-lhe o futuro, assim como uma operação cirúrgica dolorosa salva a vida do doente e lhe restitui a saúde. Foi por esse motivo que Jesus Cristo disse: bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Em vossas aflições, olhai sempre para o que estão abaixo e não acima de vós. Pensai naqueles que sofrem ainda mais do que vós. O desespero é natural naquele que acredita que tudo se acaba com o corpo, mas é insensato naquele que crê no futuro. Frequentemente, o homem é o causador de sua própria infelicidade neste mundo. Se procurar a origem dos seus males, verá que, na maior parte das vezes, é o resultado de sua imprevidência, do seu orgulho e de sua cobiça, e, portanto, da sua infração às leis de Deus. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Aquele que ora com fervor e confiança torna-se mais forte contra as tentações do mal. Deus lhe envia bons espíritos para ajudá-lo. É um socorro que jamais lhes é negado, quando pedido com sinceridade. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Certas pessoas julgam que o mérito está inteiramente no tamanho da oração, enquanto fecham os olhos para suas próprias imperfeições. A prece é para elas uma ocupação, um emprego de tempo, e não um esforço para se melhorarem.
Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas só o obtém se modificar a sua conduta. As boas ações são as melhores preces, pois os atos valem mais do que as palavras. A oração é recomendada por todos os bons espíritos. Por outro lado, é solicitada por todos os espíritos imperfeitos como meio de aliviar os seus sofrimentos. A prece não pode modificar os decretos da providência, mas, vendo que alguém se interessa por eles, os espíritos sofredores se sentem menos desamparados, menos infelizes. A prece levanta-lhes o ânimo, excita-lhes o desejo de se elevarem por meio do arrependimento e da reparação. E pode afastá-los da ideia do mal. É nesse sentido que ela pode não somente aliviar, mas abreviar os seus sofrimentos. Orai segundo as vossas convicções e de modo que achardes mais conveniente, porque a forma nada vale, o pensamento é tudo. A sinceridade e a pureza da intenção são essenciais. Um bom pensamento vale mais que palavras numerosas que se assemelham ao barulho de um moinho, das quais o coração não participa. Encerramos aqui a nossa quarta aula. Esperamos que estejamos na próxima quinta.